Fala, galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, a gente tá aí na fase de caracterização aí do Alexander Alekhine, conhecendo um pouco mais aí das partidas dele. A gente já viu a imortal da combinação dele no vídeo passado, que foi muito legal. E hoje a gente vai ver a imortal do Alekhine. Então, o Alekhine aqui jogando de negras contra o Efim Bogolyubov. Gente, o Efim Bogolyubov, ele é da Ucrânia, então ele é da mesma terra aí do Vassily Ivanchuk, que é um jogador... ainda joga, né, atualmente, um jogador genial. Um dos únicos que o Kasparov temia jogar contra era o Vassily Ivanchuk. Inclusive foi o único que conseguiu vencer o Kasparov de uma forma muito peculiar, colocando todas as peças do Kasparov quase no canto do tabuleiro. Qualquer dia eu analiso essa partida para vocês do Vassily Ivanchuk. Aliás, um dia eu vou abrir uma playlist do Vassily Ivanchuk, porque é um estilo único, é um estilo maravilhoso de se ver, muito criativo. Ele só não é consistente, né? Ele nunca conseguiu se tornar aí campeão mundial, talvez por conta disso, mas é brilhante, um jogador brilhante. Então, ou seja, é ucraniano também, tá bom? O Efim Bogolyubov, ucraniano. Eu vou falar para vocês aqui alguns resultados importantes que o Bogolyubov conseguiu em torneios. Por exemplo, segundo lugar num torneio de 1923, que foi vencido pelo Alekhine, e o Geza Maroksi ficou em terceiro. Em 1925, em Baden-Baden, ele ficou em quarto lugar. O torneio foi vencido aí pelo Alekhine. Quem estava participando? Akiba Rubinstein, o Samish, o Savielly Tartakover e o Frank Marshall. Em 1925, ficou em primeiro num torneio, superando lá o Capablanca e o Lasker. Em 1928, ficou em primeiro num torneio com Capablanca, Max Euwe, Akiba Rubinstein e o Aaron Ninzovich. Em 1930, ficou em quarto, participação de Aaron Ninzovich, Akiba Rubinstein. E em Bled, 1931, ficou em segundo, que foi vencido por Alekhine nesse torneio, mas com participação de Aaron Ninzovich, o Kashdan e o Vidmar. Ou seja, gente, só excelentes resultados. Ele foi com certeza um dos melhores jogadores do mundo aí na época, na década de 1920. E a gente tem essa imortal, então, aqui no tabuleiro. Vamos dar uma olhada. O Efim Bogolyubov começa aqui com D4, peão da dama, temos F5, a defesa holandesa aqui pelo Alekhine. C4 foi jogado, uma maneira muito interessante de combater a holandesa, segundo o Capablanca, é o lance E4, o gambito Staunton, tá bom? Entregando aqui o peão de 4. Em troca tinha um desenvolvimento bastante interessante, cavalo C3, cavalo F6, e aqui não tentando bispo G5 para ganhar esse peão de volta, mas aqui com F3 realmente assumindo a perda aí de um peão em troca de um desenvolvimento. Aqui D5, F toma E4, D toma E4 e agora sim bispo G5, cavalo C6 e bispo B5. As brancas têm um excelente jogo, dá para jogar tranquilamente, as brancas têm compensação pelo peão a menos. Tá bom? A título de curiosidade aí, a linha preferida do Capablanca contra a defesa holandesa de brancas é E4. Mas aqui o Bogolyubov continuou com C4, cavalo em F6, G3, E6, bispo aqui em G2, bispo B4 cheque, bispo D2, e agora trocando aí os bispos de casas escuras, bispo toma D2, cavalo toma D2, cavalo C6. Aqui ele preferiu jogar com cavalo em C6, muita gente joga aqui o D5 e C6, o famoso Stonewall, muro de pedra da defesa holandesa. O Alexander Alekhine preferiu jogar aqui com cavalo C6, está atacando aqui o peão de D4, cavalo aqui de G em F3 defendendo, roque, D6, então não com D5, mas com D6, uma estratégia diferente aqui do Alekhine nessa holandesa. Dama B3, colocando a dama aqui na mesma diagonal do rei, isso é um pouco perigoso, o Alekhine já se incomoda um pouco, joga aí rei H8. Dama C3, colocando agora a dama nessa diagonal aqui, fortalecendo a casa de E5, mas agora o Alekhine calcula tudo e joga então o lance E5. A partida segue com E3, né? Aqui daria para capturar, mas aqui nessa situação você está até ajudando aqui, na verdade as negras, elas ficariam com um centro fortíssimo aqui. Não dá para capturar esse peão, né, gente? Aqui tá caindo esse cavalo aqui do fundo, né? Então depois de cavalo E5, dama toma E5, dama toma D2, tá bom? Então por isso que depois de E5, né, o Bogolyubov não foi para cima aqui do peão e jogou simplesmente o lance E3, e a partida seguiu com A5, e aqui o Alekhine dando um posto aqui para o cavalo, em B4, B3 foi jogado, dama em E8, esse lance é típico da defesa holandesa, né? A dama ela se direciona uma casa ao lado para poder
começar um ataque aí na ala do rei. A dama E8 então foi jogado e também segurar aqui essas casas nessa diagonal, tá bom? E também defendendo aqui em E5. Então dama E8 tem vários papéis aí. Um lance importante, por isso que ele é tão comum. É uma ideia comum na defesa holandesa. A3 foi jogado, tirando a casa B4 aqui do cavalo. Dama em H5, H4, já encerrando qualquer possibilidade de ataque ali futuramente com o bispo em H3, né? Então H4 não permite isso, né? Nesse tipo de posição você pode querer mais pra frente jogar um F4, bispo H3, cavalo G4, fica com um ataque muito forte. Então H4 segurando, cavalo aqui em G4 de qualquer jeito, cavalo aqui em G5 foi jogado, bispo D7, e agora esse bispo não só defende aqui o cavalo, né? Como também conecta aí as torres. F3 foi jogado expulsando o cavalo daí, cavalo volta para F6, F4 agora, então o Bogoljubov foi bem sucedido em anular o ataque aí na ala do rei do Alekhine. E4, então o centro está fechado e o ataque na ala do rei também está fechado. Torre de F em D1, H6 expulsando o cavalo dali, cavalo volta para H3 e D5, solidificando o centro. Cavalo volta para F1, cavalo aqui em E7 e agora o Alekhine muda a estratégia dele, ele vai querer começar um ataque aí na ala da dama, já que o centro está fechado e a ala do rei não tem mais ataques. Cavalo E7, A4 foi jogado e agora esse cavalo ouve o barulho do peão andando e volta, né? Porque ó, vamos voltar aqui, ó, o cavalo estava aqui em C6, ele vem para E7, aí ele ouve, opa, aquele peão se moveu e volta. Porque agora a casa B4 está livre, né? Torre D2 foi jogado, cavalo B4, bispo aqui em H1 foi jogado. Olha como o Bogoljubov começa a ficar sem lances, né? Esse bispo está totalmente restrito, né? Por conta aqui desses peões. E o Alekhine está um pouco melhor, a dama dele tem mais mobilidade, né? As peças dele têm mais mobilidade, ó. Dama em E8, uma ideia sensacional aqui do Alekhine, fazendo uma pressão aqui em A4, ele quer capturar aqui em C4, e a partida segue aqui com torre G2, mais uma vez o Bogoljubov não encontra um plano, e olha que triste a posição aqui dessas peças, né? Uma atrapalhando a outra e fazendo nada na posição, né? D toma C4 foi jogado, e aqui B toma C4 e agora caindo aqui em A4. Mas por que não tomou de dama aqui? Aí o peão fica defendendo. Aqui o Alekhine ficaria muito bem com bispo E6. A dama teria que sair daí, dama C3, dama F7, por exemplo, atacando o peão. Torre B1 defendendo, B6 com ideias de jogar C5 e as pretas têm muito mais mobilidade numa continuação como essa, tá? Por exemplo, torre H2, cavalo aqui de F em D5, dama E1 e C5. A gente tem um excelente jogo aí para as negras, com certeza encaminhando para uma vitória, uma continuação como essa, tá? Então por isso que depois de D toma C4, tomou com o peão de B e agora cai em A4. Bispo toma em A4, cavalo F2, tentando trazer o cavalo aí, tirando do canto, né? Afinal de contas, como diz o ditado, cavalo no canto só traz desencanto. Bispo D7 foi jogado, cavalo aqui em D2, B5, então tentando abrir aí na ala da dama. Essa tem sido a estratégia do Alekhine há muito tempo, né? O Bogoljubov ainda estava com as peças ali se atrapalhando na ala do rei e o Alekhine já estava avançando na ala da dama. Cavalo D1, cavalo aqui em D3 e agora o cavalo mais uma vez ouviu, né, o movimento ali do cavalo e ganhou a casa D3. Esse cavalo de F2 liberou a casa D3 para ele. A torre toma em A5 e agora começa uma sequência muito bonita aqui do Alekhine. Por isso é imortal. Se você quiser encontrar esse lance, essa ideia, é muito bacana realmente. É praticamente uma linha forçante. E espero que você encontre esse lance aí. Se você até quiser dar pause, vale a pena. Gente, o lance jogado aqui pelo Alekhine foi o lance B4. Atacando aqui a dama e cortando aqui a conexão da dama com a torre, né? Agora praticamente forçando linhas aí, né? As brancas podem capturar a torre aqui, afinal de contas vão estar ameaçando a dama, né? E outra possibilidade seria dama em A1, não foi o lance jogado, e aí estaria defendendo aqui a torre. As pretas ficariam muito bem nessa linha com torre toma, dama 8 indo para a coluna A. Depois de cavalo B3 defendendo a dama e a troca de damas, torre A8, então tentando dominar aí a coluna A. Torre A2 defenderia o cavalo, mas as pretas ficariam muito bem aí com o lance B3, atacando a torre, e depois B2. E depois de cavalo C3 segurando aqui a casa de promoção e cavalo G4, as pretas teriam um excelente jogo.
nessa continuação, tá bom? Muito provavelmente vencendo aqui. As brancas não teriam muita possibilidade aqui de segurar essa posição. Então é por isso que aqui, depois de B4, o Bogolyubov continuou então com essa ideia de torre toma em A8 aqui. Torre toma em A8 foi jogado e a partida segue então com B toma C3 capturando a dama. E aí torre toma em A8 também capturando a dama. E aí você fala o seguinte, bom, agora se as pretas capturarem aqui em E8, né, vamos dizer ou o bispo toma ou torre toma, cavalo toma C3 e o Alekhine aqui teria um peão a menos, mas teria possibilidade de jogar agora com torre em A8, né, dominar alguma coluna, teria certamente compensação aí pelo peão a menos, mas não se encontra nenhuma linha forçante aí de vitória, né? Por isso que nessa posição, depois de torre em E8, o Alekhine faz um lance sensacional, sensacional realmente, e por isso a imortal aí, né? Por isso é imortal. Se você quiser dar pausa aí e encontrar esse lance, né, ele é fantástico realmente. O Alekhine já está com uma torre a menos, né? Então ele praticamente... A gente pensa que ele tem que capturar essa torre, mas na verdade não. Eu espero que você tenha encontrado o bonito lance jogado aqui pelo Alekhine, o lance C2. Olha que bonito, né? E esse lance ameaça fazer dama de dois jeitos, né? Ou capturando o cavalo, ou simplesmente avançando o peão. O bonito dessa posição é que a torre aqui pode ser capturada agora com cheque, né? E é exatamente o que acontece na partida. Torre toma em F8, cheque, rei H7, e agora o Alekhine está com duas torres a menos na posição, mas esse peão vai ser promovido, né? É melhor que ele seja promovido, então, sem capturar o cavalo do que capturando o cavalo, né? Então esse cavalo sai daí, cavalo em F2, e agora o Alekhine traz a sua dama de volta para a partida. C1 provendo aí para a dama com cheque, cavalo volta para F1, e agora o bonito lance cavalo E1, atacando aqui essa torre, a torre H2, e agora está caindo aqui em C4, né? Dama toma C4, a torre B8, segurando aqui essa casa B5, por quê? Olha essa posição, né? Se ele não joga a torre em B8 aqui, o Alekhine vai jogar o bispo aqui em F5, e esse ataque aqui é realmente muito perigoso, né? As brancas não teriam muito o que fazer aqui numa posição como essa. Então torre B8 segurando, não permitindo aí o lance bispo B5, né? Bispo B5 foi jogado e agora ele é forçado aqui a capturar, né? O cavalo está atacado e não tem como defender. Se jogar bispo G2, simplesmente cavalo toma. E depois de torre toma, cai o cavalo, né? Mas e se jogar cavalo aqui em D2 atacando a dama? Aí dama C1 simplesmente é suficiente aí para a vitória, tá bom? Não tem realmente o que fazer nessa posição. São muitas ameaças de todos os tipos aqui. Cavalo F3 com cheque, seguido de dama G1 checkmate, né? Não tem o que fazer. Então aqui, depois de bispo B5, praticamente forçou aqui a captura do bispo. Torre toma B5, dama toma B5, foi assim que continuou a partida. G4 tentando dar uma soltada aí nas peças. E o Alekhine continua de uma forma brilhante ainda aqui com cavalo F3 cheque, dando um duplo, forçando aqui o Bogolyubov a capturar o cavalo. E depois de bispo toma, peão em F5. Mais um bonito lance aqui do Alekhine, dama E2, e agora as brancas estão praticamente em zug-zwang aí, não podem mexer as peças aqui, né? Por exemplo, se jogar cavalo em H3 aqui com a ideia de abrir um descoberto sobre a dama, simplesmente cavalo G4 seria o lance vencedor, atacando aqui a torre. E aí depois de torre toma em E2, F toma em E2, mais uma situação daquelas onde o peão e o cavalo estariam atacados. E agora depois de, por exemplo, cavalo F2, cavalo toma E3, não precisaria nem fazer a dama de imediato. E depois de cavalo toma E3, promovendo para a dama e cavalo em F1, as pretas teriam um jogo vencedor, né? E então, outra possibilidade aqui, vou jogar qualquer lance, torre H3 aqui, simplesmente cavalo D5, E4, cavalo E3, cavalo toma E3, dama toma E3, torre G3, por exemplo, e dama E1 cheque, e vai cair o cavalo, tá? Então seria também uma sequência vencedora aqui para as negras. Então complicou, né? Complicou realmente. Aqui o Bogolyubov faz um lance aqui de peão D5, rei G8 aqui pelo Alekhine, ele tira proveito do fato aí de que as brancas não tem lance, então ele faz um lance de espera, rei G8, H5, as brancas vão ficando cada vez com menos opções de lance, rei H7, mais um lance aí de espera, fazendo com que forçando as brancas a jogarem, elas não têm lances bons, E4 agora, e agora sim, cavalo toma E4, cavalo toma E4, dama toma E4, D6, e agora o Bogolyubov começa a entregar alguns peões para tentar soltar um pouco aí a posição.
C toma D6, F6, G toma F6 e agora a torre D2. E mais um lance muito bonito aqui do Alekhine na posição que foi jogado aqui, que foi o lance Dama E2. Olha só que lance surpreendente aí na posição, entregando, oferecendo aí a dama. A partida segue com torre, toma aqui em E2. Claro, aqui poderia recusar, talvez jogasse um F5, ó, mas aqui as pretas ficam muito bem, depois de peão avança com F2, rei G2, dama toma H5, a torre D4, dama toma F5, uma posição vencedora aqui para as negras, tá? Então depois de dama E2 o Bogoljubov capturou e mais uma vez a gente tem pela segunda vez na partida essa situação onde o peão está ameaçando dama de duas formas, o rei agora não dá para você deixar esse peão avançar, né? E o cavalo, se ele sair daqui, o peão vai avançar e promover. Então o único jeito de segurar a promoção aí do peão é rei F2, né? Que foi o lance jogado na partida. Depois de rei F2, agora sim, capturando e transformando, né? Promovendo para a dama. Rei toma F1, rei G7 e esse é um final vencedor aqui para as negras, ó. Rei E2, rei F7, rei E3, rei E6, rei E4, D5 cheque. E nessa posição o Bogoljubov abandonou. Abandonou porque aqui 3 peões contra 2, o rei vai conseguir a casa F5, agora não tem como as brancas impedirem isso, né? Por exemplo, rei D4, rei F5 e aqui acabou. Se tentar defender o peão, simplesmente rei G4 mais uma vez e agora esse peão vai cair. Rei D4, rei toma F4, rei D5, F5 e aqui esse peão vai ser promovido, né? O rei não segura aqui, o peão vai simplesmente subindo e aqui não tem o que fazer. O único lance aqui na posição seria rei E2. E aí rei G2 seguraria a casa de promoção do peão. É por isso que depois de D5 o Bogoljubov abandonou essa partida. E essa é a imortal então do Alekhine. Fantástico, né? Aquela sequência que começou com B4 e foi acabar no final vencedor de 3 peões contra 2. É claro que existiriam diferentes continuações. O Alekhine obviamente não viu até aqui, mas ele viu que teria vantagem sim. Né, e viu que a continuação ali seria muito bacana, mas ele foi fazendo de forma artística e simplificando, né, a posição, entregou mais uma vez a dama e tal, uma pintura realmente, por isso imortal, né? E aí culminou nesse final aí vencedor. Muito bom, né? Esse é o Alekhine. Essa partida foi jogada em 1922, portanto antes dele se tornar campeão mundial, e agora a gente entende por que jogadores como Hatch, Tartakover, Ninzovic acreditavam que o Alekhine seria capaz, né? Lasker, se eu não me engano também, Lasker, acreditavam que o Alekhine seria capaz de vencer o Capablanca, assim como ele o fez em 1927, se tornando campeão mundial da época. Beleza, gente? Então essa pra gente conhecer um pouco mais aí do Alekhine. A gente segue firme na nossa playlist. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!